Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notorial. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social. E tem errado, o princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Súmula 502 do STJ, entre aspas, presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. E tem errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2015, TCU, cargo Auditor Federal de Controle Externo. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. E tem errado, o princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade, ou seja, o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. E tem errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime. A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva, permanece íntegra. Banca CESP 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante.
Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: Mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Banca CESP 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Banca CESP 2013, STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência.